Nesse vídeo eu vou mostrar os 10 erros mais comuns em meta-análise. O primeiro erro é escolher um modelo estatístico fixo, aleatório, com base nas estatísticas resumo de heterogeneidade. Porque deu uma heterogeneidade eu vou escolher o fixo, porque não deu eu vou escolher o aleatório. A escolha do modelo ela deve ser conceitual e não deve se basear em estatística. O segundo erro é concluir que a presença de heterogeneidade inviabiliza o agrupamento de dados em uma meta-análise. Quando se realiza uma meta-análise no modelo aleatório, a heterogeneidade ela já é esperada, já que em estudos retirados da literatura não há como eu concluir que todos estimam o mesmo tamanho de efeito. Então é normal que exista alguma heterogeneidade e não é porque ela existe que a meta-análise é inadequada. O terceiro é acreditar que o modelo de efeito fixo tem maior poder de detectar diferença significativa. Ele contém apenas uma fonte de variação, que é a amostral, devido ao acaso, e dessa forma é esperado que ele forneça uma estimativa com intervalo de confiança mais preciso. Porém, o uso dele exclui a possibilidade de generalização para outras populações. Por quê? Porque ele não leva em consideração o fato de o tamanho do efeito ser variável no universo de estudos comparáveis. O quarto, a unidade amostral numa meta-análise é o estudo e não o relato. Eu não devo repetir os dados da mesma população numa mesma meta-análise. Caso um dos grupos seja igual, como acontece em alguns momentos nos grupos controle, como pode acontecer de ter vários grupos de intervenção e um grupo controle só, deve ser feita adequações como agrupar esses dados, ou dividir eles em subgrupos, ou dividir o tamanho amostral entre as comparações, que a gente já tem um vídeo aqui no canal mostrando como fazer isso. O quinto é confundir um intervalo de confiança com um intervalo de predição. Um intervalo de confiança é uma medida de precisão e o intervalo de predição é uma medida de dispersão dos dados. O sexto erro, assumir que quando a inconsistência é zero e o valor de P da estatística do Q quadrado é maior do que 0,05, não existe uma heterogeneidade nos dados. A detecção da heterogeneidade ela depende do número de estudos incluídos. Às vezes tem poucos estudos, não dá uma heterogeneidade estatística significativa, mas vocês sabem que existem diferenças grandes entre os estudos. Então a falta de um P significativo não implica necessariamente a ausência de heterogeneidade, mas pode simplesmente ser resultado do pequeno número de estudos incluídos na análise. O sétimo erro, assumir que o valor da estatística I ao quadrado representa o quanto o tamanho do efeito varia entre os estudos, e assim concluir que valores de 25, 50 ou 75 vai refletir baixa, moderada e alta heterogeneidade. Isso pode até ser verdadeiro para algumas análises, mas não para todas. A estatística de I ao quadrado vai nos dizer qual a proporção da variância nos efeitos observados reflete a variação dos efeitos verdadeiros. Oitavo, considerar que o resultado significativo do teste de Egger é evidência de viés de publicação. Embora o viés de publicação possa ser uma das possibilidades, a gente não pode considerar outras possibilidades, como o fato dos estudos com pequeno tamanho amostral terem tamanho de efeitos maiores. Nesse caso, aplicar o método de Trim and Fill pode ser um equívoco. Uma das possibilidades aqui é analisar através do gráfico de funil, o funnel plot, o viés de publicação, analisando se os estudos têm uma distribuição mais homogênea dentro do gráfico de funil. O nono erro é considerar que as diferenças entre os subgrupos são causais. Esses achados, pessoal, eles são observacionais. Embora possa ser uma das causas que levam à variação entre os tamanhos dos efeitos, pode haver outra variável confunditória que explique essa variação. E o décimo e último erro, ainda em relação aos subgrupos, é que a gente não deve considerar que a estatística geral é a mesma caso subgrupos não tivessem sido incluídos. Quando existe subgrupos, a estimativa global é uma média ponderada dos subgrupos presentes. Então esses foram os 10 erros mais comuns em meta-análise, para vocês cuidarem nas próximas interpretações de gráficos e de estudos que estiverem fazendo, e também nas próximas meta-análises que vocês mesmos forem conduzir.